Olá, pessoal! Hoje é a nossa terceira aula de estágio supervisionado 1, né? Docência na educação infantil. Eu sou a professora Maria Aparecida Colares Mendes, professora do Instituto Federal, pedagoga. Atuei muitos anos na educação infantil, como eu já falei anteriormente, e é um prazer estar aqui com vocês. Na nossa terceira aula, nós temos a unidade 3, né, que se refere à terceira semana de trabalho. Essa unidade, nela consta, né, nessa semana consta na nossa sala virtual uma pasta com todos os documentos que ora mencionarei nesse momento. E vamos iniciar nossa aula por aquele ritual que é normal, né? Para mim é normal, talvez para vocês não. Da gente fazer uma leitura de um texto literário. Mas antes eu vou ler a unidade para vocês, que já consta no plano de ensino que está na nossa aula, que é a unidade 3, que são os sujeitos da educação infantil, os processos pedagógicos na educação infantil, que serão aprofundados mais na quarta aula, os documentos reguladores do currículo da educação infantil. Em específico, a Base Nacional Comum Curricular, que aqui nós vamos denominar de BNCC, e o Referencial Curricular para a Educação Infantil, que aqui a gente vai chamar de RECINEI, né? Nós temos o volume 1, 2 e 3, e ainda tem lá o documento dos Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil, volume 1, e as Diretrizes para a Educação Infantil. Todos esses documentos aparecem de uma forma bastante incisiva no BNCC, e a partir daí, dessa proposta, eu vou iniciar a leitura de um texto de um autor que para mim é muito importante, que é Mário Quintana, com essa obra linda dele que se chama Lili Inventa o Mundo. Lili é uma criança, né, no imaginário de Quintana, e Lili brinca com as situações cotidianas. E nesse texto em específico, Mário Quintana consegue retratar com muita doçura, com muito humor e alegria, o jogo simbólico infantil. E para o adulto é uma mentira, para Lili, será? Né? Então, o texto se chama Mentiras, de Mário Quintana, do livro Lili Inventa o Mundo. E aí eu vou pôr meu adorno, né, para contar para vocês, para relembrar as cores da educação infantil, a cor da infância, a alegria da infância, né? Lili vive no mundo de faz de conta. Faz de conta que isso é um avião. Depois aterriza em Piquet e virou o trem. Tuque, 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 tuque. Entrou pelo túnel, chispando. Mas debaixo da mesa havia bandidos. Pum, pum, pum. O trem descarrilhou. E o mocinho? Onde está o mocinho? Meu Deus, onde é que foi parar o mocinho? No auge da confusão, levaram Lili para a cama à força. E o trem ficou tristemente derrubado no chão,
fazendo de conta que era mesmo uma lata de sardinha. E aí, nós escutamos essa lindeza de texto para embalar nossa infância, nosso compromisso com o estágio, né, da educação infantil em específico, lembrando que nós vamos encontrar muitas Lilis, né, pelas escolas, muitos Joãozinhos que também usam a latinha de sardinha para ser um trem, para enfrentar, né, os desafios dos bandidos, né, ou das pedras no caminho. Na primeira aula a gente fez uma reflexão do texto lindo de Drummond. Na segunda a gente teve a beleza de Manuel de Barros. E hoje eu apresentei para vocês a lindeza de Mário Quintana, né? Os poetas nos alimentam para um olhar lúdico, para um entendimento de bom humor em relação à teoria, né? Se a gente for pegar o jogo simbólico apontado pela teoria psicogenética de Jean Piaget, a gente tem um texto ilustrativo de forma magnífica pelo poeta Mário Quintana, que ilustra toda a teoria, né? A capacidade da criança imaginar e construir representações a partir dos objetos que ela dá vida, né? Então aí, prosseguindo nossa discussão, eu levanto 4 questionamentos para que a gente possa prosseguir na nossa aula. Quem são os sujeitos da educação infantil? Quem são eles? É uma criança determinada? É uma criança em que ela tem o desenvolvimento único, que ela é da mesma cor, que ela é do mesmo jeito? Primeiro princípio, a gente trata de sujeitos que são diferentes, que são diversos, né? A gente tem um professor único, a gente tem um professor com a mesma metodologia, a gente tem um professor que desenvolve um fazer pedagógico do jeito que eu penso que é ideal. Não, a gente tem uma diversidade de abordagens, né? E aí a gente tem, quem são as crianças de 0 a 5? São crianças que têm um X desenvolvimento biológico, um Y desenvolvimento psicomotor, um H desenvolvimento emocional? Não, nós temos crianças que são variáveis. Nós temos uma criança de 5 anos que domina a leitura, que tem curiosidade pelas palavras, que escreve o nome, como nós podemos ter uma criança de 5 anos que não tem apropriação do recurso escrita, mas que tem um conhecimento de mundo, que sobe numa árvore, que desce dessa árvore, que movimenta, que circula, né? Então, os sujeitos são variáveis. Quem é o docente da educação infantil? Pressupõe que seja um sujeito que compreenda de maneira aprofundada os documentos que regem a regulamentação curricular e que dominem o desenvolvimento infantil, que tenham sensibilidade para lidar com o sujeito em construção, né? Aliás, todos estamos em construção, mas a primeira infância mais ainda, porque ela está apropriando de coisas muito significativas para a construção do seu jeito de ser humano. Quais são os saberes necessários para atuar na educação infantil? Em todos os documentos regulamentares, vocês vão ver competências e habilidades. Aqui eu chamo de saberes, porque há saberes que não se traduzem em competência e habilidade. Todos nós somos portadores de saberes.
todos os sujeitos sociais têm saberes. Então, quais são os saberes necessários para atuar na educação infantil? Primeiro pressuposto que eu gosto muito de revisitar, Sócrates, sei que nada sei, curiosidade, né? A verdade é provisória, minhas verdades, elas podem ser ressignificadas a partir do contexto em que eu estiver, o que eu já venho falando em todas as aulas. Então aí, nós temos, como eu coloquei lá anteriormente, o mais novo documento, que é o BNCC, né, que é a Base Nacional Curricular Comum. Então, esse documento, ele tem toda a estrutura central curricular do que é a abordagem para a atuação, estruturação do currículo da educação infantil. E lá nesse documento, ele vai apontar o quê? Os direitos de aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil. Que direitos são esses? Nós temos no documento, que consta na sala de vocês, que com certeza vocês vão estudar, com certeza vocês vão ler, esses direitos se traduzem em alguns pontos. Primeiro eu vou falar todos, depois eu vou voltar pontuando. Conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se, né? Então aí nós vamos ter 2, 4, 6. 6 eixos definidos como direitos de aprendizagem e desenvolvimento. O que é conviver? É a possibilidade das crianças verificarem, dentro do contexto de sala de aula, as diferenças. É conviver com outras crianças, é conviver com adultos, em pequenos, em grandes grupos, utilizando diferentes formas de linguagem, ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito em relação à cultura das pessoas e a diferença entre pessoas. Como traduzir isso, né? Como traduzir isso por meio de um projeto de intervenção? As crianças estão em conflito, como você pode criar uma proposta para a sua regência de intervenção que supere ou que amadureça esse conhecimento de si e do outro, né? Aí nós vamos ter um pressuposto que eu considero fundamental, o brincar. Por meio do brinquedo, cotidiano, de diversas formas, em diferente espaço, tempo, com diferentes parceiros, com crianças, com adultos, é que se vai ampliar a produção cultural dessas crianças, ampliar o conhecimento, ampliar sua imaginação, sua criatividade, né? Vai se proporcionar experiências emocionais, o riso, né? Corporais, sensoriais, vai correr, vai expressar, vai ter noção cognitiva, social e relacional. Então, o brincar é de uma riqueza. Então, um projeto de intervenção voltado para as brincadeiras, para a contação de histórias, para os teatros, para as dramatizações, para a memorização de poesias, porque é um ato fundamental vigotskiano para a apropriação de mundo, que é a memória, né? Que é a atenção e a percepção. Olha como é que isso se alia a todos esses elementos considerados direitos de aprendizagem e de desenvolvimento,
né? E o participar, lógico, né? Quando eu brinco, quando eu convivo, quando eu sou estimulada a isso, eu participo, eu me envolvo, né? Vai ativar elementos fundamentais de autoestima, de autonomia, né, na criança. Então, participar com os adultos, com outras crianças, no planejamento de alguma questão da escola, eles opinarem, a educação infantil opina, né? Se eles gostam do recreio, se eles não gostam, se a merenda está legal, se não está, né? As atividades propostas pelo educador devem estimular cada vez mais a relação de atividades com a vida cotidiana deles, como a escolha de brincadeiras, escolha dos materiais que eles querem trabalhar, do ambiente. Hoje nós vamos trabalhar lá debaixo da árvore e aqui, quais são as regras para a gente não perder a atenção para a atividade que a gente vai fazer. É uma relação dialógica, né? Desenvolvendo na criança diferentes linguagens, o movimento, a expressão verbal, né? A mímica, onde ela vai dizer tô triste, tô alegre, né? O movimento corporal, ela vai perceber que o corpo dela é linguagem, não é só a voz, né? O próximo elemento, nós vamos ter o explorar movimento, explorar formas, né? O que é isso? Isso rola, isso não rola, qual é a cor? Tem pontiagudo, tem textura, arranha, faz barulho quando eu arranho, que objeto é esse? Que aí a gente volta a Piaget, o conhecimento físico, o conhecimento lógico-matemático, para que isso serve? O conhecimento social, isso é uma tampa de quê? Né? Então eu vou ter vários elementos nesse conhecimento de formas, texturas, cores, palavras, a emoção se aflorar, a criança ter capacidade de dizer hoje eu estou triste, hoje eu estou alegre, por que eu estou triste, por que eu estou alegre, né? E isso tudo relacionando as histórias, aos objetos, aos elementos da natureza, na escola e fora dela, ampliando os seus saberes sobre a cultura em suas diversas modalidades, nas artes, na escrita, na ciência, no uso da tecnologia, né? Quando eu estava na primeira, eu nunca frequentei a educação infantil, mas quando eu estava no primário, minha professora trabalhou o poema Plutão, de Olavo Bilac. Quando eu fui fazer pós-graduação em literatura, todo mundo criticava, ele é um poeta que não tem uma estética que possibilita o sujeito avançar, né? É uma poesia cheia de lição, de moral. E aí me tocou. Por quê? Porque Bilac, esse poema Plutão, foi muito importante para mim. Porque ele, em muitos momentos de perda, e eu fui uma criança que eu perdi o pai muito cedo, um irmão muito cedo, outro irmão, depois a mãe. Então eu tive muitas perdas, né, de pessoas que me eram muito próximas. E tinha um verso, todas as vezes que acontecia isso, porque Plutão é um cachorro que tinha um amigo e que esse amigo morre, né? E tinha um verso aqui que eu vou lembrar, o poema era mais ou menos assim: negro com os olhos em brasa, bom fiel e brincalhão, era a alegria da casa o corajoso Plutão. Fortíssimo, ágil no salto, era o terror dos caminhos e 2 vezes mais alto do que seu dono Carlinhos.
Então Carlinhos cai doente, né? Ele adoece e Plutão fica muito triste. E essa poesia é que me fez entender as perdas que eu tinha, a morte, a dor. Então tem uma estrofe que fala assim: vieram muitos doutores, em vão toda a casa aflita, era uma casa de dores, era uma casa maldita. Então eu consegui pelo poema expressar a minha dor, né? Eu fazia tarefa com meu pai morrendo no hospital, né? Numa época assim, eu tenho 56 anos, imagina um câncer na década de 70 em Montes Claros, que não tinha praticamente nem hospital direito, né? Então, o poema, o texto, ele é uma possibilidade de catarse, de você colocar para fora a sua dor. Eu lembro quando foi trabalhado esse poema em sala, como eu chorei, né? Como eu me sensibilizei com Plutão de perder aquele amigo tão querido, né? Porque Carlinhos morre e ele nunca mais, ele acompanha o enterro, acompanha o calado e sério e nunca mais saiu do cemitério. Um dia foram à procura dele e esticado no chão, junto a uma sepultura, acharam morto Plutão. Para todo mundo isso na primeira, segunda série era um absurdo quando eu fiz literatura infantil. Bilac se acabava com a infância. Não, para mim não acabou. Para mim, eu lidava com a morte em processo, né? Então, assim, nós temos que ter um bom senso e uma clareza muito grande para que a gente entenda que morte é algo que precisa ser discutido, sim. Como a vida, como a preservação ambiental, como os sentimentos de dor. Quantas crianças perdem seus entes queridos e a escola nem sequer menciona, ignora, para não ter dor, para ninguém chorar, né? E aí cria-se adultos recalcados, pessoas que não sabem explorar sua emoção. Então, essa questão de expressar a emoção é fundamental para que eu me organize como um sujeito que participa e que tem autonomia, né? Então, agora nós vamos para o ponto de expressar, capacidade de dizer, né? Como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades e emoções e sentimentos, o que eu acabei de exemplificar. Suas dúvidas, suas hipóteses. Ah, professor, eu acho que a plantinha morreu porque não deu água suficiente. Ou a plantinha morreu porque deu muita água, né? Como que ela levanta, a capacidade dela levantar as ditas suposições para responder a uma situação, problema. Como é que nós vamos organizar X atividade? Ah, será que a gente pode em grupo? É uma hipótese. Mas em grupo vai funcionar? Então, as descobertas, as opiniões, os questionamentos, por meio de diferentes linguagens. Um dia pelo teatro, outro dia pelo desenho, outro dia pelo gesto. Gesticula como você está hoje, que a gente vai adivinhar seu humor hoje. Seu semblante, né? Então, trabalhar esse movimento corporal em relação com o mundo que a cerca. E aí vem o conhecer-se. Então, todos os direitos propostos nesse BNCC, que foi tão criticado, que eu tenho reservas consideráveis, principalmente no que tange a competência, eu quero dizer que a gente tem muito a extrair, que gera construção de conhecimento, que, por exemplo, conhecer-se, construir sua identidade pessoal. Só se constrói se há possibilidade de diálogo, se há possibilidade de participação, porque senão não se constrói, se impõe, né? Você vai comportar assim, você vai fazer isso, você vai agir assim.
Então, para construir identidade pessoal, social e cultural, precisa haver uma metodologia ativa, uma escola de Carlos Drummond de Andrade, né? Como ele coloca na nossa primeira aula. Uma escola que promova o amor à natureza, que tenha muitas cores, muito movimento, buscando constituir o tempo inteiro uma imagem positiva de si mesma, autoestima, eu me auto-amar, né? Eu posso estar na pior situação que eu não deixo de me amar. Eu me amo, né? Me adoro. Senão, eu nem estaria na docência. Eu nem estaria aqui gravando para vocês, né? Então, diante disso, a gente tem que ter, além da nossa autoestima, construir elementos de pertencimento. Eu preciso saber que eu pertenço a algo, que eu pertenço àquele espaço, que as diferentes experiências que eu vivencio, as interações, as brincadeiras e linguagens vivenciadas no espaço escolar, familiar e comunitário, são situações que vão agregar em mim e gerar comportamentos de solidariedade, de delicadeza, gratidão com o outro, né? Não é um sujeito egoísta que não rompe com o egocentrismo que funciona numa sociedade. A sociedade precisa de pessoas que se deem as mãos, que estejam em ciranda, né? Que estejam juntos para produzir algo que vale a pena. Ninguém faz nada sozinho. Isso é uma realidade. Então, qual a intencionalidade? É formar um robô? Não. Segundo o BNCC, a intencionalidade central consiste na organização e proposição pelo educador, né, o compromisso do educador, de experiências que permitam às crianças conhecer a si, ao outro, e de conhecer e compreender as relações com a natureza, com a cultura e com a produção científica, que se traduzem nas práticas dos cuidados pessoais, que é o alimentar-se, o vestir-se, o higienizar-se. Nas brincadeiras, nas experimentações com materiais variados, na aproximação com a literatura e no encontro com as pessoas, com certeza a criança vai estar apropriando de saberes que vão tornar a vida dela muito mais fácil, mais lúdica e mais prazerosa de se viver, né? É cultivar a esperança. Então, à frente, a gente tem outra reflexão do BNCC. Parte do trabalho do educador é fundamental. E quando eu falo do educador, eu estou falando de você, estagiário. Porque você, quando vai para o campo de estágio, você está se consolidando como educador. Quando você está na regência, você já é um educador, né? E por isso que você tem que ler os documentos curriculares que norteiam as propostas da educação infantil, que com certeza estão sendo trabalhadas com vocês na graduação. Com certeza. Talvez eu seja óbvia, esteja sendo óbvia, mas é o meu olhar agregado aos múltiplos que vocês têm no cotidiano da formação de vocês. Então, o que diz o BNCC? Parte do trabalho do educador é refletir, eu acrescentaria, é analisar, refletir e selecionar. Organizar, planejar, mediar e monitorar o conjunto das práticas e interações
garantindo a pluralidade de situações que promovam o desenvolvimento pleno das crianças. Olha que importante, garantir a pluralidade de situações. Então, suas 20 horas de regência, no seu plano de intervenção, você vai fazer só um jogo? Não, você vai fazer uma multiplicidade. Se você pega um aluno de 3 anos, o mínimo de atividades que você vai fazer, o mínimo é de 4 a 5 ao dia. O mínimo, né? Porque dependendo do grau de concentração deles, às vezes você vai desenvolver 2 atividades em etapas diferenciadas. Então, o referencial, né? Buscando lá já o RECINEI, que é o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil. Vou parar só um minutinho para falar um pouco desse documento, que foi promulgado no mesmo ano, né? Foi publicado, publicado, no mesmo ano da LDB, 1996. Ele é um marco. Eu participei da avaliação dele, aliás, ele começa em 96, mas ele é divulgado mesmo em 99, porque em 98 eu participei do fórum setorial, me parece, aqui no município de Montes Claros, e eu fui uma das pareceristas desse referencial. Foi no governo de Fernando Henrique Cardoso. Nós tínhamos o ministro da Educação, que era José Renato, me parece, se eu não me engano. E eu fui parecerista e eu questionei no meu parecer que o referencial não trazia nada sobre a educação especial, as crianças da educação especial. Tanto é que depois eles inseriram, mas muito superficial, mas inseriram, pelo menos nos ouviu, né? Eu dei uma conferência lá na Unimontes, na época eu trabalhava na Unimontes, para os professores municipais, para todos os educadores, houve o convite, mas em específico as educadoras do município, falando justamente da importância desse referencial curricular, mas também da importância de não usá-lo como uma cartilha em que cerceava a criatividade docente, porque o próprio referencial já prevê um docente autônomo, né, que abre possibilidades para estar ressignificando seus fazeres. Então, esse referencial, ele vem como um elemento orientador, né, e de cara ele se safa, né, que eu até no slide eu coloquei em negrito, a busca de qualidade do atendimento, que envolve questões amplas ligadas às políticas públicas, às decisões de ordem orçamentária e à implantação de políticas de recursos humanos. Ou seja, apontando que ele só teria a possibilidade de sua implementação se os municípios, de fato, tivessem um comprometimento com essa oferta e com esses projetos políticos que revitalizassem, né, as propostas que constavam no referencial curricular. Eu considero ele um documento fundamental. Eu acho que ele auxilia muito uma formação ampliada. Ele é um marco, tanto é que eu penso que parte da referência desse BNCC é muito do referencial. Eu não atuei diretamente na concepção desse BNCC, mas pelo que eu estudei para discutir com vocês nas aulas, eu verifiquei que os eixos são basicamente os mesmos, há uma síntese, né? O referencial ele coloca algumas competências básicas pelas áreas e, sobretudo, eu penso que há um avanço na discussão, porque a educação infantil, quando ela inicia, ela vem só com a função de cuidar, né?
como se as professoras fossem umas babás. Em determinada faixa etária, ela acaba tendo que ser uma babá qualificada porque é um bebê, mas não nega o ato de educar e de estimular, né? Só se preocupava com o cuidado de alimentar, botar para dormir, dar banho e pronto. E não é isso que a educação infantil se restringe. Então, seguindo, o conceito, quando a gente falou no início, né, quem são os sujeitos da educação infantil, eu gosto muito do conceito que está no referencial curricular da educação infantil, que a criança, como todo ser humano, como o próprio educador, ele é um sujeito social e histórico e faz parte de uma organização familiar que está inserida em uma sociedade com uma determinada cultura, em um determinado histórico, é profundamente marcada pelo meio social em que se desenvolve, mas também o marca, né? Ela é marcada, mas ela também marca. A criança tem na família, biológica ou não, um ponto de referência fundamental, apesar da multiplicidade de interações sociais que estabelece com outras instituições sociais, com a igreja, com a escola, né? Com o grupinho de amigos. E aí vem o elemento fundamental que eu falei anteriormente, o educar e o cuidar. Nesses documentos, eles legitimam o ato de cuidar também como um ato de educar, né? Então, a educação infantil, ela sai da centralização assistencialista de um modelo compensatório que ainda tem, que ainda existe, porque compensa-se as desigualdades sociais por meio da creche, né? E hoje, muitos municípios não ofertam essa creche, né? Deixam as crianças em situações de risco e o Estado ele tem que ter esse compromisso porque são as futuras gerações, né? Então aí a gente tem ainda como desafio superar um atendimento meramente assistencialista e compensatório da creche e da pré-escola, né? Entendendo que a educação da criança envolve simultaneamente dois processos complementares e indissociáveis, o educar e o cuidar, né? Quando aquela criança está lá na educação infantil, eu tenho um compromisso de formação, mas também eu tenho um compromisso de cuidar pela segurança dela, de cuidar pela segurança emocional dela, de assegurar a ela uma condição digna para que ela não sofra os percalços de uma educação castradora, de uma educação que não a reconheça como criança, né? E aí nós temos essas lindezas, né? Essas imagens lindas que eu captei com muito carinho para vocês, crianças de todas as cores, de todos os jeitos, né? Em ambientes seguros, que gera aprendizagem, mas também gera o cuidado, né? Crianças que aprendem com o mundo. Olha que essa imagem linda delas plantando, né? Embaixo, mesmo numa escola simples, todo mundo manuseando os livros. E aqui, o amor, aquele abraço na árvore ali, é a coisa mais linda, as meninas na tribo. A comunidade, essa imagem lateral da comunidade quilombola,
fazendo os bonecos para o teatro, construindo, trabalhando com as formas, com multicores, fazendo novas formas. Então aí a gente tem todo o universo ativo que, por meio dessas imagens, sintetiza bem o que nós temos a dizer para vocês nessa aula de hoje. Né? As crianças que enfrentam situações horríveis para chegar até a escola, escolas rurais que não ofertam a educação infantil, crianças, o fechamento das escolas rurais, que faz com que crianças de 4, 5 anos fiquem 4, 5 horas dentro de ônibus, correndo risco de vida, e que o poder público faz olhos de mercadores frente a esse sofrimento. As crianças dos movimentos sociais, que são legitimamente crianças que precisam do apoio, né? Ali tem situações, o Movimento Sem Terra é um movimento que preocupa muito com a educação infantil, né? Eles têm estruturas, mesmo que não sejam talvez ideais do ponto de vista capitalista, mas são ideais, eles aprendem a agroecologia, eles estão dentro do locus, né? E que são crianças fundamentais para a gente estar auxiliando. Né? Eu já fiz um trabalho muito bom com as escolas do MST, que funcionou muito bem. E aí eu escolho para finalizar esse texto de Fernando Pessoa, né? Quando as crianças brincam, eu as ouço brincar. Eu falei devagar porque está no português de Portugal. Qualquer coisa em minha alma começa a alegrar. Eu sou assim, eu adoro ver criança. E toda aquela infância que não tive me vem numa onda de alegria que não foi de ninguém. Se quem fui é enigma e quem serei visão, eu sou ao menos sinta isto no coração. E aí eu finalizo com o meu texto que eu falei que eu ia apresentar em todas as aulas, né? A infância é um estágio permanente para aqueles que são capazes de sonhar e reinventar o mundo. Tempo permanente de olhar o mundo por meio da poesia. Estado permanente para aqueles que são capazes de cultivar a flor e esperar calmamente a primeira florada. É vibrar com as conquistas e ter uma relação de humor com a incompletude do ser. É aprender sempre, aprender sempre. E agora gostaria de agradecer vocês, espero que eu tenha contribuído com uma reflexão, né? Nossas 3 aulas tenha contribuído. Na quarta semana eu vou aprofundar no BNCC, porque eu acho fundamental para você montar sua estratégia de intervenção para seu projeto de estágio. E no mais, agradeço a vocês, leiam os documentos, leiam tudo, sejam muito criteriosos no plano de estágio de vocês. Um grande abraço e até nossa próxima aula.